Olá pessoal, tudo bem com vocês? Rodrigo Rebeck por aqui, começando mais uma análise bacana no canal Bolsa Fácil. E o papel que eu separei para a gente poder conversar hoje é sobre as ações do BB Seguros pelo ticker BBSE3. Eu acredito que o papel está despertando o interesse dos compradores nessa região de suporte interessante perto dos R$ 31, depois de fazer um movimento de correção de menos 23%, o que tende a casar com a nossa estratégia de aproveitar esses momentos de correção das ações de boas empresas para que a gente possa comprar uma ação boa, barata, lá embaixo, para a gente ficar melhor posicionado para o eventual ganho de capital e também um melhor recebimento de dividendos. Antes da gente se aprofundar aqui na análise do gráfico, vamos dar uma olhada em algumas informações importantes sobre a companhia. A BB Seguros, então, é um braço, uma empresa de atuação do Banco do Brasil para o setor de seguros, previdência privada e capitalização. Sem muito segredo, os principais produtos são seguros de vida, seguros patrimoniais, previdência privada, títulos de capitalização e também, além de seguros rurais. Banco do Brasil, que hoje é o principal financiador do agronegócio no Brasil. Os seguros aí do Banco do Brasil, eles se aproveitam da própria rede do banco, que tem mais de 70 milhões de clientes, para já poder ofertar os seus produtos. O setor de seguros ele tende a ser um setor blindado e mais estável na Bolsa de Valores devido à sua previsibilidade de demanda e faturamento. Essa notícia aqui, divulgada no site Investidor 10 em 16 de outubro de 2025, aponta que o BB Seguros vem ganhando mais investidores nesses últimos meses. E acredito que após essa análise tanto do gráfico como dos fundamentos, você vai entender que o investidor pode estar identificando que realmente pode ser uma janela de alocação de comprar BB Seguros agora mais barato. A gente vê aqui ao longo da notícia que em setembro de 2025, o BB Seguros ganhou mais 50 mil novos acionistas, ao passo que a segunda companhia que mais trouxe investidores foi a Vale, em aproximadamente 38 mil. E aí a notícia se desenrola dizendo que o papel realmente corrigiu, andando de lado em agosto de 2025 e que a percepção do investidor pode estar justamente nessa baixa. A primeira orientação que eu te dou ao investir numa ação é que você procure por companhias sólidas, organizadas, consistentes, lucrativas, porque a nossa ideia é ser um pequeno sócio de grandes negócios. Aqui no site da Status Invest, trazendo para a gente um horizonte de longo prazo, de 2013 para cá, a gente vê que a companhia ela conseguiu apresentar lucros consistentes e crescentes. O setor de seguros é um setor que praticamente não tem custos, porque você vende serviço, você não precisa de uma grande infraestrutura. Um outro indicador bastante interessante que você pode avaliar a lucratividade, a rentabilidade da companhia é o ROI, que vai trazer para você uma ideia de retorno sobre o capital investido. Eu gosto de investir em companhias com média de ROI pelo menos acima de 15%. A gente vê que a média do BB Seguros de 2013 para cá é em 65% e atualmente praticamente é em 85%. Ou seja, isso aponta que você investir na companhia tende a trazer um ótimo retorno para a sua carteira. Uma vez que a gente viu que a companhia ela é lucrativa, é muito importante que a gente avalie o endividamento da empresa. Hoje o BB tem disponível em caixa 8 bilhões 672 milhões e ele não tem dívidas, ou seja, isso é muito importante. É uma característica do setor de seguros, é uma característica do setor de bancos, mas se caso você for avaliar uma empresa de um outro setor, não esqueça de verificar o endividamento. Companhias com a dívida muito alta, além de correr o risco de falência, elas também tendem a deixar o seu faturamento engessado, já que a maior parte das receitas pode ir para o pagamento de juros dessas dívidas, impossibilitando eventualmente que a companhia possa reinvestir no seu negócio visando crescimento,
ou mesmo distribuir mais e melhores dividendos. Uma vez que a gente viu que o BB é uma companhia com bons históricos de lucro e não tem dívidas, é importante a gente avaliar o PL, os múltiplos, para saber se o preço não pode estar muito esticado, muito aquém do que tende a ser o valor justo de mercado. Eu prefiro investir em companhias com PL, preço-lucro, em até 10, ou seja, para que a gente tenha uma ideia de retorno de payback do nosso investimento em até 10 anos, e hoje esse PL em 7,5 interessante, abaixo do nosso filtro de 10 e também abaixo da média da companhia. A gente pode ver que de 2020 para cá esse PL vem baixando, podendo ser um atrativo a mais, um ponto de destaque para o investidor avaliar na companhia antes de colocar na sua carteira. Em termos de dividendos, para a gente que gosta de criar uma fonte de renda na bolsa, é importante que a companhia tenha pelo menos uma média de yield acima de 6% para que você consiga se proteger contra a média histórica da inflação. Atualmente, hoje, o BB Seguros é uma das empresas que mais paga dividendos na nossa bolsa, beirando aí os 13% nos últimos 12 meses, ou seja, você tende a ter uma posição rentabilizando bons dividendos, sem contar com o eventual ganho de capital que possa vir a acontecer nos próximos meses. Aqui no site Investidor 10, eles trazem uma ferramenta interessante que já aplica o método Bazin, ou seja, para que a gente tenha ideia de um preço teto com uma projeção média dos dividendos, para que essa companhia pague um yield de até 6%. Hoje, as ações do BB Seguros sendo negociadas a 33, pagando um yield de praticamente 13%, haveria espaço para uma valorização de mais 33% com o preço teto na casa de 44%. Ou seja, a gente tendo esse dividendo projetivo, a gente poderia comprar as ações do BB Seguros até o preço de 44 para ainda ter um yield de pelo menos 6% na nossa carteira. Voltando aqui para o gráfico das ações, gráfico semanal, você que gosta de investir em ações no longo prazo, recomendo que você opere o gráfico semanal, porque ele é mais fácil de você identificar as regiões de interesse do mercado, fazer poucas e boas operações. De setembro de 22 até agora, a gente vê claramente como o papel se desenvolve numa tendência de alta, com topos e fundos ascendentes. Esse patamar de preços aqui entre 28 até 31 é uma região que merece destaque, porque nós tivemos esse nível atuando como resistência, despertando o interesse dos vendedores desde janeiro de 2023 até meados aí do ano passado. Uma vez que nós tivemos o rompimento acima desse nível de resistência, é importante você entender que tende a acontecer uma inversão de polaridade. Essa região que despertava o interesse dos vendedores, uma vez que ela é rompida, ela pode despertar o interesse dos compradores. Nós tivemos, após o rompimento, então, desse nível de 28 até 31, uma correção. Em novembro de 24, nós tivemos essa perna de alta bastante interessante, um rally que trouxe uma valorização de mais 36% até a formação dessas máximas históricas na região de 40,5%. Nos últimos meses, nós tivemos o papel corrigindo de menos 23% até agosto desse ano, mas olha como a história ela pode se repetir. Nesse patamar de preços aqui de suporte que nós tivemos a entrada dos compradores em novembro de 24, ao que tudo indica, a gente pode ter uma reentrada dos compradores novamente. Aproximando aqui o zoom do gráfico, a gente vê como em agosto de 25 nós tivemos esse martelo, já indicando um forte interesse dos compradores na região. Depois nós tivemos o mercado fechando acima da máxima desse martelo. Esse ponto é importante a gente destacar os 33,60 funcionando como um último topo. Se caso a gente tiver o mercado rompendo acima dos 33,60, a gente pode ter a execução do pivô de alta, uma inversão da tendência de baixa para uma tendência de alta nos próximos meses, com alvo projetivo até essa região de máximas de 40 a 45, onde a gente fala de uma valorização aproximada de 21%.
Nas últimas semanas, na semana retrasada, nós tivemos esse doji que indica uma dúvida. Note essa região de interesse do mercado testando as sombras ali daquele martelo que nós tivemos em agosto de 25. E na semana passada nós tivemos esse forte candle de alta indicando interesse comprador do mercado, fechando até acima da máxima do doji, configurando para a gente então um gatilho interessante na análise gráfica que pode indicar uma oportunidade de alocação nas ações do BB Seguros, uma convergência da análise gráfica com também bons fundamentos da empresa. Se você gostou desse vídeo, deixa sua curtida, se inscreve aqui no canal e na descrição desse vídeo tem o curso online Bolsa Fácil, se caso você quiser aprofundar os seus conhecimentos na estratégia de investimento em ações no longo prazo. Grande abraço e até o nosso próximo vídeo.